uma excelente quinta-feira para você que se liga aqui no Sportnet, também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, diretamente da Casa do Povo, Neoquímica Arena, com meu parceiro Matheus Fernandes. Hoje um pouquinho triste, né, meu irmão? Complicado, né, Léo? Corinthians poderia ter saído ontem de Santos com o mando do Corinthians, poderia ter saído da Vila Belmiro com uma vitória, 3 pontos na bagagem, fez um bom primeiro tempo, mas acabou deixando escapar a vitória. Mais uma vez, mais uma coisa que o Corinthians... já estamos acostumados, vamos dizer, né? Infelizmente, o Corinthians comete muito esses vacilos de não conseguir matar o jogo. O jogo estar nas suas mãos e não conseguir concretizar a vitória. Mas enfim, vamos falar sobre isso, vamos repercutir também a coletiva do professor Dorival Júnior e também do zagueiro Gustavo Henrique. Mas tudo isso depois da vinheta. Vem que eu te conto. É isso, Leozão. O Corinthians ontem foi até Santos para jogar como mandante contra a equipe do Bahia, a estreia do Campeonato Brasileiro de 2026, e acabou saindo derrotado por 2-1. Abre o placar 1-0, gol do Breno Bidon, mas acaba tomando a virada num golaço do Jean Lucas, e no finalzinho do primeiro tempo, o William José liquidando o que seria a fatura, né? Ainda teve mais 45 minutos de jogo, porém, né, o placar foi resolvido ali com o gol de pênalti do William José. E, Léo, é uma oportunidade que o Corinthians tinha, acho que todo mundo dava o Corinthians como talvez o favorito para a partida, porque não vinha de um começo de ano ruim, não vem de começo de ano ruim, na verdade. Partidas que o Corinthians teve o seu time completo, jogou bem, foi, por exemplo, contra a equipe da Ponte Preta, jogou bem contra a equipe do Santos, apesar do empate. Até que teve uma boa partida contra a equipe do São Paulo, mas não conseguiu ontem sacramentar realmente esse favoritismo e sair vencedor contra a equipe comandada pelo Rogério Ceni. Léo, primeiro eu quero ouvir o que você tem de um parâmetro da partida, assim, o que você achou do jogo. Achou um jogo bom, achou um jogo ruim? O que você entende da partida entre Corinthians e Bahia? Cara, primeiro que o Corinthians versão 2026 é um Corinthians que perde muitas oportunidades, né? Principalmente o jogo contra a equipe do Santos também. Tem um pênalti, o Yuri Alberto erra, na sequência ele faz o gol, depois tem outras oportunidades, não consegue converter. Ontem a mesma coisa, o Corinthians abre o placar numa bela jogada do Memphis com o Garro ali, o Breno Bidon infiltrando bem na área para fazer o gol. Depois o próprio Yuri Alberto teve oportunidades, teve um gol anulado, o Corinthians que chegou, incomodou a equipe do Bahia, né? E aí depois simplesmente o Corinthians meio que apagou. Tomou o gol de empate, né? Depois uma jogada ali que até o próprio Gustavo Henrique reconhece que bateu cabeça ali, junto com o Hugo Souza e o Ranieri, se eu não me engano, que estava na jogada também. Acaba acontecendo o pênalti, o Corinthians toma a virada e o Bahia que vem sendo uma pedra no sapato do Corinthians, né? O Corinthians jogando em seus domínios, né? No Neoquímica Arena, o Corinthians perde para a equipe do Bahia também por 2-1, né? Ontem também por 2-1. Então o Corinthians já começa o brasileiro de uma forma que nós não esperávamos, até pelo início do primeiro tempo, como a gente já citou aqui. E, cara, eu vou fazer um comentário, não sei se você concorda comigo, mas eu tô achando um pouco o Hugo Souza meio que desligado ainda nesse início de temporada. Batendo um pouco cabeça, a gente sabe da qualidade que o Hugo tem, o goleiro de seleção brasileira, mas eu tô achando ele um pouco meio avoado, assim, não sei se você já percebeu isso também. Acho que é uma das coisas que tá me incomodando um pouco nesse início de temporada, tanto do brasileiro, que começou ontem, e também do Campeonato Paulista. Eu não acho que ele tá voado, eu não acho que ele tá disperso, nada disso. Eu só acho que talvez a confiança que ele tinha do ano passado, talvez já não esteja se reproduzindo nesse ano. Sinto que algumas defesas, algumas bolas, na verdade, que são defensáveis, o Hugo... na verdade, assim, não é nem bolas defensáveis, mas a gente viu o Hugo fazendo milagres e esse ano a gente não tá vendo. Ontem, por exemplo, eu achei que ele bateu cabeça junto com o Gustavo Henrique, os dois bateram cabeça, é uma falha dos dois, tanto que depois do pênalti, o Hugo Souza, ele esmurra a própria cabeça assim, então... E na hora do pênalti também, né? Sim. Ele faz uma expressão. Eu tô achando ele cabisbaixo também. Né? Exato, eu não vejo dessa forma, Léo. Não vejo cabisbaixo, não vejo assim. Eu só vejo que talvez a confiança que ele tinha no passado, as coisas que corroboraram para ele ter boas atuações ano passado, não estão se repetindo por enquanto, né? Não tem nenhum motivo aparente para nós, mas pode ser que esteja acontecendo alguma coisa... Algo pessoal. Na vida dele, enfim. Eu não sei, sabe? Sabemos que o Hugo Souza teve proposta para sair do Corinthians no final do ano. Ele mesmo optou por ficar, pelo menos até a Copa do Mundo. Foi o que ele disse na entrevista até para a Central do Timão após o título da Copa do Brasil de 2025. Ele disse que fica no Corinthians pelo menos até a Copa do Mundo. Então é uma opção dele permanecer no Corinthians. Não vejo infelicidade dele, nada desse tipo. Às vezes só uma atuação que não está sendo condizente. Eu sei que o pessoal não gosta muito de ficar puxando coisas que já passaram, mas vamos relembrar do Cássio. Ele teve um ano que, uma parte da temporada de 2016, que ele foi reserva pro Walter. Escanteado, né? Escanteado. Torcida mesmo que não queria o Cássio. Então, e depois disso ele permaneceu ainda por mais 8 anos no Corinthians. Então, assim,
Não quer dizer que é o fim do Hugo Souza no Corinthians, não quer dizer que ele tem que ir embora, nada disso. Mas, cara, são fases boas e ruins. Né? Exatamente, nem o Cristiano Ronaldo, nem o Messi, nem o Ronaldo teve uma carreira de só momentos altos. Em algum momento eles tiveram pelo menos 2, 3 meses que não estiveram dentro do padrão que é o deles. E pode estar acontecendo isso com o Hugo Souza, é normal. Mas, obviamente, tem que ser apontado. Né? Assim como se tivesse acontecendo isso com o Gustavo Henrique, com o Ranieri, com o Matheus Bidu, com o Yuri, nós estaríamos falando, então é mais do que justo nós falarmos sobre o Hugo também. Mas, também quero ouvir a opinião de quem esteve lá no estádio. Quem? Quero ouvir a opinião do Lucinho. Nosso Lucinho. Exatamente, nosso Lucinho teceu a sua opinião sobre a partida. E aí, Lucinho? Amigos do Jornal da Central, estamos aqui na Vila Belmiro, palco da partida envolvendo Corinthians e Bahia pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, partida essa que o Timão perdeu de virada. Inclusive, foi um jogo diferente. Na minha opinião, no meu modo de ver, foi até a pergunta que eu fiz pro Dorival Júnior, o melhor em campo foi o goleiro do Bahia, o Ronaldo. Aliás, o Ronaldo pegou demais, só não pegou a bola do Breno Bidon mesmo. O Corinthians abriu o placar ali no comecinho da primeira etapa. Aos 20 minutos o Corinthians podia ter ampliado. Mateuzinho perdeu oportunidade, Memphis perdeu oportunidade. Yuri Alberto, então, perdeu um caminhão de gols, o que acabou fazendo muita falta. Afinal de contas, o Bahia, como eu falei para vocês, conseguiu a virada, principalmente, né, nos erros individuais da defesa do Corinthians, o que nos deixa bastante preocupado, uma vez que a equipe do Bahia é diferente da equipe do Flamengo, né? Apesar do Bahia jogar com velocidade, ser um time que também tem lá as suas nuances, né? Mas o Corinthians pega no próximo domingo o Flamengo. Inclusive, na minha concepção, o treinador Dorival Júnior acabou falando na coletiva também, Gustavo Henrique foi outro que falou, também disse, a cabeça do Corinthians, e não só a cabeça, o físico também, estava totalmente focado na decisão da Supercopa em Brasília. Faltou perna para o Corinthians buscar a virada, e era isso, né? O Dorival fez alguns laboratórios aqui, colocou força máxima diante da equipe do Bahia. A única ausência que podemos dizer do time titular foi o André Ramalho, zagueirão, nem mesmo foi, digamos, titular. Não foi titular e nem entrou ao decorrer da partida. Então é isso, família. O Corinthians volta suas atenções e agora de forma definitiva para a partida diante do Flamengo. Domingo, 16 horas, é a decisão, é a Supercopa. É a primeira taça do ano. Vamos que vamos, vai Corinthians. Esse Leozão, o Lucinho tem uma opinião um pouquinho parecida com a nossa. O Corinthians faz uma boa partida, mas não consegue fazer valer o favoritismo e acaba saindo derrotado. Atualmente, o Corinthians está na 15ª colocação. Vale lembrar, né? Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tem mais 37 pela frente, mas o Corinthians está na 16ª colocação, na verdade, com menos 1 de saldo de gols, uma derrota, nenhuma vitória, nenhum empate, menos 1 de saldo de gols, a mesma coisa que Flamengo, Grêmio, Curitiba Internacional, então tá todo mundo no bolo ali, mas tem muita água para passar debaixo da ponte. Vamos agora falar sobre Gustavo Henrique. Ele teve uma partida, Léo, que talvez, não vou dizer nem para esquecer, ele estava fazendo uma boa partida, mas como ele mesmo disse, teve um bate-cabeça ali na hora do pênalti. Claramente o Hugo cometeu o pênalti em cima do jogador do Bahia e o Gustavo Henrique estava presente no lance e vamos ouvir o que ele falou sobre. Gustavo aqui, boa noite, Henrique Vilhões Central do Timão. Gustavo, você já citou um pouco do segundo gol sofrido pelo Corinthians hoje, foi o do bate-rebate, mas queria falar um pouco do início do lance. Você acaba tendo que avançar para dar o bote no jogador do Bahia e acaba que nas costas o jogador acaba superando a velocidade e consegue o espaço ali para formar todo o ataque. O quanto isso também serve de aprendizado, já que o Flamengo no domingo tem atacantes muito velozes, tem o Plata por um lado, tem Everton Cebolinha, tem o Samuel Lino, o quanto esse posicionamento, esse lance que aconteceu hoje também pode servir como um espelho do que não fazer no domingo contra uma equipe considerada mais forte do que o Bahia, que é o Flamengo. Bom, o Bahia tem jogadores muito rápidos na frente. Como eu falei, eles montam uma linha de 4, uma linha de 5, e quando eles roubam a bola, eles são muito verticais. Com o Ademir, com o Pulgar e com ele fazendo a proteção. Ali eu tive um time errado da bola, né? Achei que eu ia chegar junto com o Ademir. Ele conseguiu dar uma casquinha acho que foi de cabeça, se eu não me engano. E acabou me tirando do lance. Tentei ainda fazer a falta, mas talvez sendo o último homem poderia ter sido expulso. Ainda consegui voltar. Teve o rebate ali que eu não consegui, na verdade, ver o lance assim ainda. Mas se eu não me engano, a bola bate em mim, bate no Ranieri, bate no Hugo, a bola sobra ainda para
Enfim, foi um gol que mudou o jogo, né? Conseguiram fazer 2-1, se fecharam ainda mais. Segundo tempo a gente teve chance. Mesmo 1-0 a gente poderia ter ampliado o resultado. Infelizmente a gente não conseguiu, mas esse lance, como você falou, serve de aprendizado. Sei das minhas limitações e sei da minha qualidade também. Então é estudar, conheço um pouco a equipe do Flamengo, os jogadores que estão lá, e tentar neutralizar. Como você falou, vai ser muito difícil, mas a gente vai se preparar para fazer o nosso melhor. É isso, Leozão. Acho que o Gustavo Henrique falou muito bem sobre o lance, né? Teve um bate-cabeça ali. Sim. Mas, cara, eu vou pela mesma coisa do Hugo. Pode parecer que eu tô passando pano, qualquer coisa do tipo, tudo bem. Eu entendo quem pensar dessa forma. Mas que pra mim são jogadores que tiveram um final de ano bom ano passado, tiveram um começo de ano bom esse ano. Mas, cara, é normal. O jogador vai errar. É um ser humano, cara. Infelizmente, nós não queríamos que errasse. Nós não queríamos, eu entendo. Eu entendo você, torcedor. Você queria que o cara fizesse tudo certo. Eu também. Mas isso não vai acontecer, isso é só uma ilusão, né, Léo? Exatamente. Eu sou muito a favor de quando o jogador tem esse senso de autocrítica, né? Sim. Sabe que não tá bem, sabe que não fez uma boa partida, acaba Vai lá e fala, comentando, né? vai e fala. Porque tem jogador que é acomodado, né? Não, mas ali foi porque aconteceu isso. Não, realmente eu bati cabeça, eu errei. E é isso, acontece, né? Como você falou, ser humano, tá? Propício a errar, então não tem jeito. Exatamente. Agora, Léo, vamos fazer um exercício que nós Bora. fazíamos muito no Central de Notícias. Eu gosto muito que é de dar nota para os jogadores, né? Vamos lá. Temos 5 critérios, que é o péssimo, o ruim, o regular, o bom e o ótimo. Então, vamos falar sobre cada jogador do Corinthians que esteve em campo, obviamente, desde os que foram titulares até os reservas que entraram. Começando por Hugo Souza, Léo. Pra mim, ruim. Pra mim, ruim também. Acho que teve essa questão do pênalti. Pênalti, claro, pra mim foi ruim. Mateuzinho? Regular. Regular. Poderia ter atacado melhor. Gabriel Paulista? Ruim. Cara, regular. Não vi nenhuma coisa ruim dele. Pode dar sua opinião. Por que você acha ruim de forma rápida? Porque eu acho... Ele ainda tá se adaptando, né? Ao modelo do futebol brasileiro. Eu acho que alguns lances ele dá meio que uma rateadazinha. Né, então acaba se atrapalhando um pouco. Então por isso é minha nota. Tá. Gustavo Henrique, achei ruim. Tava fazendo uma partida Ruim boa, também. mas acabou Ruim batendo também. cabeça, como ele mesmo disse, e custou a vitória do Corinthians. Ou pelo menos um empate, na verdade. Matheus Bidu? Pra mim, bom. Junto do Breno Bidon. Foi um jogador de destaques da equipe do Corinthians, para mim. Já adiantou? Já adiantando. Mas o Breno Bidon eu vou dar ótimo, tá? O Matheus Já deu 2 notas, Léo. Tá, já então o Matheus já Bidu pra mim bom e o Breno Bidon ótimo. Pra mim o melhor da partida. Também. Ranieri? Regular. Regular. Rodrigo Garro, bom. Bom. Tá. Foi bem melhor do que vinha sendo. Sim, acho que a melhor partida do Rodrigo Garro em 15 300 jogos. anos. Memphis? Regular. Cara, regular. Segura muita bola, muita firula. Mas é um craque, um jogador que não tem que falar mais, segura muita bola. Me irrita um pouco. André Carrilho? Sumidíssimo esse daí, né? Não entra em campo desde talvez final. o começo do Paulista do ano passado. Mas é um gênio de jogador. Muito Quando bom. quer, Mas a não gente tem sabe. como. Mas Yuri Alberto? péssimo. Cara, custou a vitória do Corinthians, não vou falar mais nada. Vitinho? Péssimo. O cara não consegue dominar a bola. Pedro Raul? Péssimo. Matheus Pereira? Foi abaixo ontem também. Abaixo. André Luiz? Também muito abaixo. Abaixo. E o Também, Gui? também muito abaixo. Também achei muito abaixo. O Vitinho, o que eu disse que ele não consegue dominar a bola, é que Ele ontem sozinho, né? tocaram uma bola pra ele e não conseguiu dominar a bola. O Pedro Raul, eu não preciso nem falar nada. Mas enfim. É isso, Léo. Acho que tecemos tudo sobre Passamos a opinião. por essa, Exatamente. Foi Passamos difícil, por mas mais passamos uma. por essa. Exatamente. Domingo tem uma decisão, Corinthians e Flamengo. Claro, pô, eu pelo menos, eu vou ser sincero. Ontem eu assisti o jogo do Bahia, pensando no jogo do Bahia. Eu não fiquei pensando, também. vou pensar no jogo do Flamengo. Porque tem muitos jogos, o que eu quero dizer, tem muitos jogos que você pensa... Não dá pra tirar de parâmetro. Você pula, né? Você pula, você fala assim, putz, mano, esse jogo aqui eu só tô pensando no próximo. Muitas vezes acontece isso. Mas o jogo de ontem eu não. Eu queria ter vencido o Bahia. Mas tem uma situação aqui, Claro. que pouco foi falado. O time que entrou em campo ontem é a base do time que vai entrar em campo domingo. Claro, exatamente. A única coisa que pode acontecer aí é o André Carrilho sair pra entrada do André ou do Matheus Pereira. Então, mas a base é essa. Exatamente. Então a gente tem que ficar ligado. E Eu- talvez o Gabriel Paulista no banco pro André Ramalho. Que é o que deve acontecer. Essas duas alteraçõezinhas aí. Que é o que deve acontecer. Realmente o André Ramalho deve ficar no branco pro Gabriel Paulista. E o Carrilho realmente não deve herdar a vaga de titular. Deve ser ali do Andrezinho. Que vem tendo, pra mim, talvez seja o jogador mais lúcido, o melhor jogador deste começo de ano do Corinthians. Obviamente, tivemos apenas 6 jogos.
até o momento, mas pra mim é o melhor jogador do Corinthians até o momento. Leozão, quero te agradecer, meu irmão. Dá o seu recado final aí pra fiel torcida. É isso, rapaziada. Essas foram as informações do time do Povo, diretamente da Casa do Povo, com meu parceiro Matheus Fernandes. Amanhã, sexta-feira, sextou daquele jeitão. Eu não estarei aqui. Não estará. Já vou embarcar amanhã Perfeito. pra Brasília. E volto Justo. na segunda-feira com o título na bagagem. Amém, se Deus Se quiser, Deus meu irmão. quiser. Se Deus quiser. Eu te agradeço, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Corinthians Delivery, Corinthians Loja Oficial, Camarote Galeria SCP, Camarote Fiel Torcedor e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto, meu irmão. E vamos no 1 hoje. No 1. 3, 2, 1 e... Vai, Corinthians.